A paz do Senhor. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos o envio de Esdras para Jerusalém pelo governo persa para o ensino da lei e o despertamento espiritual que aconteceu com o povo naquele lugar. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre as lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten, que tem o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 11, que tem o tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O textual está em Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A, que diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 8, versículo do 1 ao 12. Já vou pedir para você pegar papel, caneta e anotar as referências que aparecerão aqui no vídeo. E já vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ok? Então vamos lá. Esdras era sacerdote e escriba. Ele vem de uma linhagem sacerdotal, da linhagem de Arão. Depois da queda da Babilônia, entrando o reinado Pérsia, o rei Artaxerxes, ele dá uma missão a Esdras, que ele tem que ir até Jerusalém, ensinar a lei, que ele queria ver saber como que estava a relação daquele povo naquele lugar com o Deus daquela terra, daquele local, no caso, o Senhor. Então, ele é enviado para isso, e com uma caravana ele vai retornar a Jerusalém levando consigo ouro, prata, ainda os vasos sagrados do templo que ainda estava ali com eles ainda, e os servidores que irão trabalhar ali, os levitas que irão trabalhar ali, vão ficar livres de pagar tributos ao rei. Eles poderá nomear regentes e juízes também. Ele terá toda a liberdade para trabalhar. Mas qual era o interesse do rei Artaxerxes pela reconstrução daquela cidade e do templo? Bom, o rei Artaxerxes, ele se refere ao Senhor como o Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Na verdade, o rei Artaxerxes, ele temia a divindade daquele povo. Ele temia de uma forma de não estar agradando as pessoas daquele local, não estar agradando aquele Deus e ter que fazer sacrifício a esse Deus. Ele queria aplacar de repente a ira daquele Deus especificamente, porque ele temia que de repente, se aquele Deus se zangasse, ele se voltasse contra ele e seus próprios filhos, mostrando que ele temia ali o Deus daquele povo. Então, por isso que ele envia Esdras. Ele queria ver se aquele povo estava agradando aquele Deus, para que aquele Deus não se voltasse contra ele. Esse era o interesse dele. Mas qual era a importância dessa carta? Que ele deu uma carta a Esdras para um decreto que determinou ali a ida aquela segunda etapa do retorno dos exilados a Jerusalém. O rei Artaxerxes, ele não só liberou o povo que quisesse voltar para Jerusalém, assim como Ciro também fez no primeiro retorno, como também permitiu que o povo estabelecesse leis locais, juízes, ou seja, que ele restabelecesse as leis civis e religiosas e judiciais. Por causa desse decreto, Jerusalém torna-se então cidade-estado. Aproximadamente 1.500 homens, sem contar as mulheres, retornaram a Jerusalém. No Esdras capítulo 7, versículo 27, ele diz assim: ornamos a casa do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que assim inspirou o coração do rei, porque foi Deus que despertou o coração do rei para isso,
para ornamentar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Ou seja, seria a vida moral, espiritual e religiosa do povo. Essa ornamentação era isso. Para isso que Esdras estava indo ali, para ornamentar, ajudar a levantar a vida moral, espiritual, colocar em ordem aquilo que estava ocorrendo naquele local. A grande missão de Esdras era essa. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 22, ele ora ao Senhor pedindo uma viagem tranquila, uma viagem feliz, uma jornada feliz. Ele pede ao Senhor, faz essa oração. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro, ou jornada feliz, ou viagem tranquila, para nós, para nossos filhos, para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Esdras sabia que aquela viagem seria muito perigosa, porque além dos inimigos, dos samaritanos, existiam outros povos, e existia também muitos ladrões no caminho que ficavam ali à espreita para roubar todos aqueles que passavam. Eles se juntavam em grandes bandos para fazer assaltos, roubarem, né? Então todos os viajantes, tantos que até era muito comum alguns pessoas andarem em caravana mesmo, para evitar até de estarem sozinhos, pois era muito perigoso. Então Esdras não queria também confundir o rei em relação à proteção de Deus. Assim ele apregou um jejum coletivo com orações. Por quê? Porque ele tinha falado ao rei sobre o seu Deus. Então, como agora vai pedir uma proteção militar, então seria muito contraditório. Então ele preferiu confiar totalmente em Deus naquela viagem. Então ele ora ao Senhor e faz um jejum coletivo. Convoca todos que irão voltar com ele para fazer esse jejum. Aqui nós temos assim algumas aplicações para a igreja em relação a esse jejum coletivo, porque o jejum e a oração coletiva são por motivos específicos, gera mais em nós a união e a comunhão. Então, quando a igreja está orando por um motivo específico e todos se unem num só propósito, isso gera mais união, gera mais comunhão, conseguimos mais uma concordância, porque com as decisões, geralmente quando tem que fazer algo até no templo, algumas decisões a serem tomadas, quando todos estão na mesma oração, no mesmo propósito, as coisas fluem melhor, o Espírito de Deus consegue mover ali os corações de todos, fazendo que não haja divisão no meio. Então é tão importante quando isso ocorre. E não só isso, também vai potencializar a nossa fé no poder de Deus. Como Esdras havia dado testemunho que a mão do Senhor, aliás, ele fala isso umas 5 vezes, provavelmente, se eu não me engano, durante o livro dele você vai ver ele falando isso, que a mão do Senhor estava sobre o seu povo, sobre a vida dele também. Então, que a mão do Senhor estaria com eles. Então seria vergonhoso ele pedir ajuda militar para essa jornada, ou seja, você falar de fé em Deus e na hora das dificuldades, na hora do aperto, você vai apelar para a força humana. Então seria muito contraditório. E nós também, isso já serve de exemplo para nós. Estamos crendo que o Senhor vai operar, você colocou na mão do Senhor, não queira depois tirar. Confie no Senhor que Ele vai fazer o melhor que é para você. Porque nós não sabemos pedir, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então, confiar totalmente no Senhor, esperar a sua operação e não querer dar uma ajudinha ao Senhor naquilo que você está tanto almejando. Chegando em Jerusalém, Esdras já vai de encontro a Neemias, que ali está. E chegando ali, ele coloca Neemias a par qual era a sua missão naquele lugar.
Chegando ali, ele é identificado na Bíblia, em Êxodo capítulo 7, versículos do 6 e 10, ele é identificado como um mestre hábil, ou seja, ele era alguém de rápida compreensão na interpretação da lei do Senhor. Ele se preparou para essa oportunidade. Enquanto a oportunidade não chega, nós temos que nos preparar, estarmos em oração, estarmos nos preparando, orando, estudando, ou seja o que for, o preparo é importante. As pessoas costumam dizer que não, que Deus, não é assim. Você, enquanto as coisas não acontecem, você fica na vigilância, você fica em oração, você está se preparando para quando ocorrer, você já está pronto. E ele já fez isso. A Bíblia fala que ele estudava muito a lei, ele era hábil, ele era rápido de entendimento, porque ele se preparou. A Bíblia é clara nisso, ele estava se preparando para aquele momento, para aquela oportunidade. O fato de ser enviado para ensinar, não para o sacerdócio, já que ele era sacerdote, era de uma linhagem, da linhagem de Arão, não diminuiu o seu valor. Ele era mestre, ele era professor, ele era um escriba, ele tinha sua importância, ele sabia a importância que era o ensino da lei. Então, isso não diminuía ele por isso, porque muitas das vezes as pessoas têm uma patente e se sente diminuída quando vai ter que fazer algo. Por exemplo, você é um pastor, mas você pode fazer uma outra coisa que não seja de pastor, não está diminuindo aquela pessoa. Muitas das vezes as pessoas se acham diminuídas dentro da casa do Senhor, porque tem que fazer algo que talvez ache que seja inferior a ela. Então, a importância que tem todos os membros do corpo para um bom funcionamento é importantíssimo isso. E Esdras, ele se preparou. Mesmo ele sendo sacerdote, que poderia estar sendo enviado para ficar ali no templo, ele viu a importância que era, a missão que ele tinha de chegar ali e ensinar a lei de Deus para aquele povo. Neemias capítulo 8 relata o acontecimento de Esdras fazendo a leitura da lei ao povo. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Era uma data de festa, era a data da festa dos tabernáculos. O povo então se ajuntou. Interessante que o povo que pediu a leitura da lei, eles que pediram, isso é maravilhoso. Então, diante da porta das águas, essa porta das águas ficava localizada na parte sul da esplanada do templo. Era ali que os servos, as pessoas iam buscar água ali na fonte, ali naquele local. Não poderia ter escolhido um lugar melhor, que traz para nós um simbolismo muito especial nos dias de hoje para nós. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é a porta que nos leva à salvação eterna. A Bíblia fala que a água serve para lavar e é um símbolo da palavra de Deus. Ou seja, a água para beber é o símbolo do Espírito Santo. Então, a água para lavagem é o símbolo da palavra de Deus, e a água para beber é o símbolo do Espírito Santo. Lembrando que todos esses acontecimentos que estamos estudando hoje ocorreu já no final da conclusão dos muros ali. No versículo 2 ao 5, vem falando que todo o povo se pôs de pé. Assim que Esdras é colocado no púlpito, está numa altura, ele está mais alto, num lugar, numa plataforma, está no púlpito ali, ele abre ali o rolo e começa a fazer a leitura, e vai começar a fazer essa leitura. A Bíblia fala que todo o povo se pôs de pé, numa reverência à leitura da palavra de Deus. Hoje, quando vamos fazer a leitura da Bíblia na igreja, muitos nem se levantam, sentados estão, sentados ficam. Então, aqui o povo já mostrou uma reverência que tornou até uma prática até.
pela palavra de Deus. No versículo 8 diz, a lei foi lida e explicada de forma que o povo ali que estivesse um pleno entendimento. Quando a lei foi lida, quando a palavra foi lida, ali Esdras lia, os levitas ajudavam na interpretação para que todos tivessem uma boa compreensão. Ali estavam homens, mulheres e crianças até os 12 anos. Todos que tinham um bom compreendimento, um bom entendimento, estavam ali ouvindo a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E para isso, havia pessoas também auxiliando para que eles tivessem uma boa compreensão. Lembrando que esse povo saiu de um cativeiro babilônico durante 70 anos, aquela geração que ali estava, havia também uma dificuldade no entendimento da língua também ali. Então havia pessoas que explicassem. Isso também traz para nós que a palavra de Deus, para ser ensinada, tem que haver uma didática, tem que haver um conhecimento dos alunos, dos membros daquela igreja. Às vezes a palavra vai ser pregada e às vezes o pregador até também traz palavras tão difíceis que aquele povo daquele local, daquela localidade não tem o entendimento daquelas certas palavras. Então quanto mais claro for, melhor. Jesus fez isso. Jesus, quando ensinava, ele é mestre por excelência, ele falava de uma maneira que todos compreendiam. E é por isso até que ele usava as parábolas, que traz coisas do cotidiano para o entendimento daquele povo naquele local. Versículo do 9 ao 12 fala que a explicação teve um efeito sobre o povo tremendo. Houve um grande avivamento, um grande despertamento. O povo começou a chorar, a prantear, consciente dos seus pecados, porque a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus nos traz a nossa consciência, onde estamos errando. Então, a palavra de Deus ali, a lei ali, mostrou a eles, é como se tivesse descortinado os olhos deles. E eles viram o quanto eles estavam pecando contra o Senhor. E embora fosse uma reação natural, eles estarem chorando pelo reconhecimento dos seus erros, a Esdras ali fala, olha, não é para vocês ficarem chorando, porque era um momento de festa, era um momento de alegria. Então Esdras, ele lembra que aquele povo, que aquele dia era um dia santo, era o dia do Senhor. Então o povo foi convidado a irem para suas casas, comerem, beberem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele vem mostrando ali que aquele era um dia especial e que eles deveriam irem para suas casas alegres e não com amargura. E nesse compartilhar de pão e de bebida, momento de comer, de celebrar, de se alegrar, porque houve uma libertação, um entendimento das coisas que eles estavam fazendo. Então era um dia de festa, não era momento de tristeza, e sim somente de alegria. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada sempre. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Isso era algo determinado já. De forma específica, os sacerdotes receberam a responsabilidade de ler a lei e instruir as pessoas. Todos deveriam ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 15, aconteceu um concílio. Era um momento de transição, porque havia judeus que eram ensinados a respeitar a lei de Moisés. E para que se mantenha a unidade na igreja entre gentios e judeus, Tiago sugere ali para manter ali a leitura da Bíblia. Então, todos os sábados fazerem a leitura da lei para eles. Então virou uma prática, porque era saudável. O que é saudável tem que ser mantido. O que não é saudável tem que ser tirado do nosso meio. Então, era saudável ler a lei? Sim, era saudável. Então, por que não mantê-la? Então, ali eles entram nesse acordo para que ambas as classes, judeus e gentios, conseguissem conviver em uma unidade, sem brigas. Sendo assim, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo e em convocação solene a cada 7 anos. E Jesus ordenou o ensino da sua palavra também na grande comissão, para ensinarem todos os que lhe tinham mandado.
O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, este a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 também fala: o que de mim entre muitas testemunha ouviste, confia homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Em Romanos 12, 7, se é ensinar, se o seu chamado é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Todo mestre, todo professor, todo aquele que tem a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, tem que se dedicar ao ensino, de conhecer os seus alunos, para melhor trazer eles ao melhor conhecimento, ao entendimento da palavra de Deus. Quais são os resultados do ensino da palavra de Deus? Um dos resultados é que a palavra de Deus tem um efeito gradual, ele nos aperfeiçoa. É um efeito gradual, contínuo, através da leitura. Quanto mais nós lemos, mais nós conseguimos chegar nesse aperfeiçoamento no caráter de Cristo. Ele também nos limpa, ele faz a purificação das nossas mentes, das nossas almas. Ele também nos santifica, a palavra de Deus. Ele também nos dá uma fonte de alegria. A palavra de Deus, ela nos traz isto, ela nos traz uma segurança, nos traz uma paz. É da vontade de Deus que todos os homens sejam cheios do conhecimento da verdade. É um alimento ao corpo espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, fala que ela é uma arma, ela é usada pelo Espírito. Podemos usá-la com perícia e nos protege das ciladas do inimigo, preparando-nos para uma batalha. A palavra de Deus, ela faz isso conosco. Quando nós aprendemos esse manual, porque a Bíblia é o nosso manual, como viver como cristão aqui na terra. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós sabemos nos defender, nós sabemos usá-la em nosso favor, para a nossa vida espiritual. Ela nos liberta. Éramos escravos do pecado, dos vícios, dos medos, e a palavra de Deus, ela nos libertou, ela nos liberta. O Verbo se fez carne. Quanto mais conhecemos a verdade, mais queremos viver a verdade. O crente vai ser sim, sim, não, não. Ele aprende a viver na verdade. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. É ela que nos leva ao verdadeiro caminho. Assim como um alimento é para o nosso corpo físico, a palavra de Deus é para a nossa vida espiritual, nosso corpo espiritual. Oremos para que haja nas igrejas, que as igrejas valorizem mais os mestres, os professores. Sabemos que em muitas igrejas não há material didático, não tem salas, não existem os recursos didáticos básicos para trabalhar com crianças, adolescentes. Então nós temos que estar em oração para que o ensino da palavra de Deus seja mais valorizado, para que seja como Esdras, que mesmo em uma praça, a palavra foi ensinada e trouxe um grande avivamento para aquele povo.